Olá, muito boa noite a você que acompanha o Santa Cruz Online, você que nos segue pelas redes sociais. Seja bem-vindo ao nosso canal no Facebook. A partir de agora, nós damos início a mais uma rodada de entrevista, a mais uma cobertura das eleições 2018. Dessa vez, entrevistando a candidata a deputada estadual, Alessandra Vieira, do PSDB. Já está aqui comigo no estúdio e nós começamos agora o nosso bate-papo. Alessandra, boa noite, um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os internautas que estão, nesse momento, nos assistindo pela live. Quero agradecer por esse momento. Alessandra, como iniciou a ideia, o projeto, e há quanto tempo, na verdade, ele começou para que você viabilizasse nesse ano essa candidatura? Ney, a primeira vez que eu fui convidada a me candidatar a algum cargo público foi em 2014, acho que você lembra, quando o saudoso Eduardo Campos, né, convidou para um cargo de deputado federal. E ali, naquele momento, eu vi que não era a hora, eu tinha muito ainda a fazer na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu tinha entrado há pouco tempo na Secretaria. Em 2018, a gente chegou a um momento que viu que realmente estava pronta, estava certa de que o mandato de deputado estadual a gente poderia ajudar muito, tanto Santa Cruz como todo o estado de Pernambuco. Então, chegou a hora de a Alessandra se candidatar a deputada estadual com o número 45555. Você lembrou agora desse momento em que o seu nome foi cogitado para deputado federal? Eu lembro disso, nós acompanhamos, inclusive, naquela época, e eu lembro que um dos motivos que você argumentou ali de não aceitar seria a família, inclusive, a distância que seria por conta da própria convivência com suas filhas. Você tem 3 filhos, né? Não lembro se naquele tempo era 3, mas você tem 3 filhas. Nesse caso agora, dessa tentativa, essa questão da família, como é que você vai administrar? Naquela época, Sofia tinha 2 anos e meio, Ney, muito bebê, e tinha as outras 2, né, Gabriela e Raquel, que estavam 2 adolescentes na época, né? E a gente, quando pensa em entrar na política, a gente também tem que pensar na família, né? E ali pesou muito como é que eu ia sair daqui para Brasília, passar a semana em Brasília. Se as meninas não iam, eu tinha que voltar para as bases. Então, ou elas ficando aqui ou ficando lá, eu ia ter algum momento que não ia estar com elas. E, para mim, isso é uma das coisas mais importantes na minha vida. Então, agora, como deputada estadual, a gente tem morada também em Recife, aqui em Santa Cruz. Elas estão lá comigo. Final de semana, vem junto comigo para Santa Cruz. E vou estar sempre junto da minha família, que é o mais importante da minha vida. Dá para cuidar dessa logística, caso se viabilize? Porque, por exemplo, suas filhas vão para lá, certo? Mas seu marido, que é prefeito do município, vai ficar em Santa Cruz. Então, essa rotina, esse dia a dia, você vai, de fato, conseguir administrar? É mais fácil, Ney, até porque todos os prefeitos têm que, toda semana, estar em Recife, né, em busca de qualquer serviço ou qualquer ajuda. Então, Edson, quando foi deputado estadual, toda quinta à noite ele estava em Santa Cruz. Eu vinha na sexta com as meninas estudavam até a sexta, meio-dia, e a gente vinha na sexta. Então, agora não vai ser diferente. Eu acredito que no domingo o Edson vai junto com a gente, passa a segunda lá, volta para Santa Cruz. Na quinta-feira eu estarei voltando para Santa Cruz, na sexta, meio-dia. Minhas filhas também voltando para Santa Cruz, então a gente está sempre junto. Você está acompanhando, através do Santa Cruz Online, a entrevista com a candidata a deputada estadual, Alessandra Vieira. Já antecipando aqui que amanhã nós vamos ter aqui a presença do candidato Thales Maia, do Partido Avante. Estará conosco também nesse estúdio. Você já pode, inclusive, mandar suas perguntas. As perguntas serão enviadas diretamente na página do Santa Cruz Online. Essa entrevista está sendo compartilhada também pelas páginas na internet, do blog do Ney Lima e da Rádio Polo FM. Agora, diretamente na página do Santa Cruz Online, deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, que nós vamos estar repassando aqui à candidata Alessandra Vieira. Candidata, por que não concorrer a um cargo menor antes de disputar um cargo de deputado estadual? Pergunto isso porque o seu próprio marido, o prefeito Edson Vieira, antes de ser deputado estadual, ele foi vereador, semelhante ao que aconteceu com Diogo Moraes, Agostinho Rufino foi prefeito, Tonho do Pará foi vice-prefeito. Por que não fazer uma experiência primeiro no parlamento municipal, até para chegar com mais experiência ao Estado?
Ney, eu acredito que o momento é esse. Então, o ano é ano de eleições do Estado. Então, se o momento é esse, o momento é se candidatar a deputado estadual. Se fosse, por exemplo, no ano de 2020, que surgisse para a Alessandra entrar na política como candidata, lógico que eu iria para um cargo de vereadores, por exemplo. Mas agora a gente está numa eleição de governo do Estado, né? Então, a possibilidade de a Alessandra se candidatar e se eleger como deputada estadual. Mas dá para garantir a experiência necessária, a bagagem política necessária para um cargo dessa dimensão, com essa estatura política? Eu acredito, Ney, que quando a gente chega em algum lugar, a gente chega com humildade. Não é? Edson foi deputado por 2 vezes, eu participei diariamente lá na Assembleia, todos os dias eu estava lá junto com o Edson. Acredito que aprendi muita coisa, mas não como cargo, né, como cargo eletivo, mas acompanhando diariamente Edson. E a história de Alessandra como político começou como militante, né, em 92. Ali a gente começou a aprender a gostar da política, a querer estudar política, a querer ver o que é que a gente pode fazer pelas pessoas como político. E, em 2013, entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social e ali foi onde eu aprendi de verdade. Ali foi uma escola, a gente aprendeu a dar mais valor às pessoas, a dar mais valor à vida, a dar mais valor a tudo que Deus nos deu, né? Dar valor em tudo, porque a gente tenta acolher todas as famílias que necessitam de qualquer serviço público. Você concorda também que são situações, assim, cargos bem diferentes, né? Você vai estar na LEP, caso seja eleita, em meio a ex-prefeitos, deputados de 3 ou 4 mandatos acumulados, são tubarões da política pernambucana. Com certeza. Então, assim, como eu comecei como militante, fui para uma secretaria e vou ter a humildade de fazer o meu mandato, de construir o mandato junto do povo, junto dos prefeitos, dos vereadores de todas as cidades que estão me apoiando, e chegando lá, no dia 1º de fevereiro de 2019, eu vou ter a humildade de o que não puder responder e puder fazer naquele momento, eu vou ter a humildade de pedir aos meus colegas ou a qualquer outra pessoa, qualquer prefeito, até ao próprio Edson também, que possa me ajudar para a gente construir um mandato diferente. O Edson você vai determinar, né? Não vai ser exatamente um pedido, não. Com certeza, né? Acho que é a melhor pessoa que eu posso tirar qualquer dúvida chegando lá. Eu digo, Ney, porque quando eu falei na secretaria, quando eu cheguei na secretaria, eu não entendia o que era a Secretaria de Desenvolvimento Social, então eu fui aprendendo. Ali, quando eu cheguei, que vi várias siglas, por exemplo, CRAS, CREAS, BPC, tantas outras que eu não entendi, não sabia o que era, e hoje a gente vai para qualquer lugar falar da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, acredito que, da mesma forma, em qualquer outro lugar que a gente chegando com humildade, para pedir apoio, pedir ajuda a qualquer outra pessoa, a gente consegue desenvolver trabalhos e muitos trabalhos. Você já vem se preparando desde agora para um cargo parlamentar, por exemplo, siglas como LDO, LOA, você já tem familiaridade? Pois é, então, assim, a gente começou a estudar. Na hora que decidi, que aceitei o desafio, a gente começa logo a estudar. E aí é onde a gente vai começar a aprender, começar a cobrar, começar a pedir ajuda com toda a humildade do mundo. Olha, uma pergunta aqui que chega da Rafaela Helena Micena. Ela pergunta o seguinte: candidata, sabendo que a política é a arte da soma, na sua opinião, foi uma boa opção para o grupo Edson ter colocado a sua esposa como candidata e não outro, em meio a tantos nomes? No seu ponto de vista, isso foi bom para o seu grupo? A pergunta, só repetindo, é da Rafaela Helena. Boa noite, Rafaela. Eu acredito que quando o Edson me chamou o grupo, chamou os vereadores e falou que tinha o meu nome, que o meu nome não era só Santa Cruz, a gente tem que pensar no Estado. Quando a gente chega nas outras cidades, que Edson foi votado em 2010, foi votado em 2006, e ali naquelas cidades cobrava uma pessoa de confiança de Edson, uma pessoa que pudesse fazer, que pudesse estar junto dos prefeitos ou dos vereadores que apoiassem naquelas cidades que Edson sempre teve base, sempre teve presente. Então, ali surgiu o meu nome. Edson conversou com vários prefeitos, conversou com várias lideranças de outras cidades, e foi aí onde surgiu o meu nome.
foi aonde eu aceitei, e eu acredito que a gente está somando, acredito que a gente, cada vez mais, a nossa campanha cresce. Essa semana mesmo, a semana passada, a gente conseguiu fechar com a cidade de Joaquim Nabuco e de Palmares, né, com o grupo Barreto. Então, a gente está, graças a Deus, somando, em busca de somas, sempre em busca de somas, Rafaela. Registrar aqui nos nossos bastidores as presenças da vereadora Jéssica Cavalcante, está aqui, o prefeito Edson Vieira também aqui nos bastidores do Santa Cruz Online, do estúdio do Santa Cruz Online. Como é que você tem reagido, Alessandra, a críticas em relação como essas? Na verdade, a nossa internauta ela fez uma pergunta, mas entendo que você deve ter sido muito criticada, inclusive por políticos locais, pelo fato de ser esposa do prefeito Edson Vieira. Como é que tem sido a reação? Na pergunta de Rafaela, Ney, eu acredito que não é uma crítica, é uma curiosidade mesmo, né? Eu tenho certeza que Rafaela, como tantos outros, tem essa curiosidade, o porquê Alessandra e por que não outra pessoa, mas o nome de Alessandra surgiu quando o Edson começou a conversar com as pessoas, com os outros prefeitos de fora, com as outras cidades, e não só com Santa Cruz. Essa daí não é uma crítica, mas as críticas que vêm acontecendo, Ney, em cima do meu nome, eu entrego a Deus. Eu não, como eu sempre falei na primeira entrevista que eu vim na Polo, você não estava, mas quando os meninos falaram, eu digo, eu entrego a Deus e não vou rebater ninguém. Eu cresci numa família de humildade, eu cresci num lar que minha mãe sempre ensinou a respeitar o próximo, a respeitar as pessoas, e eu não vou, em lugar nenhum, rebater qualquer crítica. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você não vai rebater fulano? Por que você não... Eu não vou, porque eu quero fazer a política diferente, eu quero tentar mudar, fazer essa nova política, uma política de respeito, uma política de trabalho, uma política de presença. Como é que tem sido, candidato, o papel da sua família nessa tentativa, nessa campanha? E quando eu falo família como um todo, pai, irmãos. Aliás, pai não, desculpa, né? Seu pai é falecido, é mãe, irmãos e demais familiares. Graças a Deus, Ney, minha família sempre me apoiou, não é? Meus irmãos, Aguinaldo, Arnaldo, Aurinha e Aninha, sempre apoiou, se viu que é isso que eu quero, que é isso que eu gosto, então não tem por que eles não me apoiar, não é? E foi conversado em casa, mamãe gosta de política, mamãe é uma política nata, não é? Ela não é, mas é daquelas mulheres que gostam de participar, de estar junto da política, e para ela, eu acho que está sendo um prêmio. Eu digo a ela que ela, tudo que acontece na política, ela quer participar, quer estar junto. Então, graças a Deus, foi com grande prazer e satisfação para a minha família que eles aceitaram esse meu desafio, estão me ajudando, estão me apoiando, e eu tenho só que agradecer a Deus. Deixa eu voltar um pouquinho, candidata, nessa questão mais partidária local. O seu grupo ele teve muita dissidência, ele teve rompimentos, na verdade, no último ano. De um ano para cá, isso vem acontecendo de forma gigantesca. A senhora se coloca como um dos motivos por isso ter acontecido, ou você entende que essas rupturas teriam acontecido independente do seu nome ter sido lançado para esse cargo? Não, eu acredito que não foi meu nome. Eu acredito que se alguém rompeu, se alguém saiu do grupo, que eu acredito que foi a minoria, não é? Todo mundo abraçou. Eu acho que não foi meu nome. Não foi. Se saiu é porque já não estava mais dando para estar junto na gestão de Edson, não estavam mais aceitando, não entendo, não sei porquê, mas a gente sempre está junto com todo o grupo e toda a gestão de Edson Vieira. Deixa eu tratar um pouquinho agora, candidato, em relação à campanha política. Essa eleição de 2018 ela é muito diferente em relação às demais. Algumas mudanças ocorreram nos pleitos passados mais recentes, mas nessa até parece que não é uma campanha política, porque há vários impedimentos legais. Como é que a sua campanha está lidando com isso? Eu até comentei a semana passada, Ney, que acredito que nenhuma cidade faz aqueles grandes eventos, como aqui em Santa Cruz, que tinha o lado, né, todo final de semana distribuía lado A, lado B para fazer os eventos. Eu acredito que nenhum grupo, nenhuma cidade conseguirá fazer aqueles grandes eventos ali na Souza Aragão, ou até no Largo da Rodoviária, ou no Largo do Rio Verde. Não tem como chamar toda a população.
Nem todo mundo tem o WhatsApp, nem todo mundo tem Facebook, nem todo mundo tem Instagram e nem todo mundo tem internet, né? Então, aonde o carro de som alcançava, eu acredito que o WhatsApp não alcança. E aí é bem complicado, mas aí é uma campanha diferente, é uma campanha do estilo que eu gosto, a campanha corpo a corpo. Mas como é que consegue fazer essa campanha corpo a corpo, tendo o Estado, na verdade, como palco ali, como área? Pois é, para você ver, a semana passada eu fiz 3 caminhadas num dia só, né? Uma em cada cidade, e é isso que a gente tem que fazer, tentar se aproximar ainda mais das pessoas, estar junto de cada comunidade, de cada bairro e de cada cidade, né? A gente não tem mais como chegar nas casas das pessoas com o carro de som, com a voz que leva a nossa mensagem direto do carro de som. Então, a gente tem que estar mesmo disposto a acordar de manhã e não ter hora de chegar em casa, sair pronto para a caminhada ou para qualquer outra coisa nas cidades ou em Santa Cruz do Capibaribe. Só lembrando novamente para você que está acompanhando, você que acessa o Santa Cruz Online, que você pode mandar o seu comentário. Esse comentário deve ser enviado diretamente para a página do Santa Cruz Online no Facebook. Mande lá, deixe seu recado. Nós estaremos selecionando as perguntas, inclusive, e trazendo aqui para a candidata Alessandra Vieira, nossa participante de hoje. O comentário da Luciana Feitosa Silva, ela diz o seguinte: a candidata tinha que ser você, que sempre militou conosco e é mulher. Aliás, Juliana, eu falei Luciana, foi? Juliana Feitosa Silva enviou o comentário. Pergunta do Marcelo Augusto. Ele pergunta o seguinte: candidata, um dos fatores que levam à insatisfação da população é a série de privilégios, os altos salários e as mordomias que possuem alguns dos servidores públicos. Por exemplo, o salário de um parlamentar aqui em Pernambuco, entendo que de um deputado, é mais de R$25 mil. O do governador também é alto, fora os privilégios que ambos têm. E sem contar que o governo de Pernambuco fechou 2017 com a folha de salários dos servidores à beira de romper o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A pergunta dele é a seguinte: caso você seja eleita, você vai fazer alguma coisa para combater privilégios que possuem os servidores públicos? A pergunta é do Marcelo Augusto, que está acompanhando através da nossa página. Ney, uma pergunta boa de Marcelo, não é? Eu acredito que isso também leva o país todo desacreditado nos políticos, né? O país todo, isso daí para a gente é muito difícil, porque quando eu estou entrando agora como político, estou entrando como candidata e, querendo ou não, sobra para quem nunca foi nada, não é? Aí eu tenho certeza, chegando lá, em 2019, a gente pode estudar o que é que pode ser feito, o que é que a gente pode fazer para algumas regalias, tantas regalias que realmente não tem necessidade e não existe. Mas aí eu preciso chegar lá com o apoio de Marcelo. Mas, assim, o seu marido foi deputado estadual, acredito que a senhora conhece muito de perto isso. O que poderia ser tirado? O que a senhora acha, entende, por exemplo, que não é necessário para a atividade parlamentar? Eu acredito que, como deputado estadual, tem menos do que o deputado federal. Eu acredito que, vou dar um exemplo, nenhum deputado estadual tem como auxílio moradia, que também seria um absurdo, porque se está dentro do seu estado, você não tem necessidade de ter auxílio moradia. Não é? Agora, lá na Assembleia, eu lembro que tem algumas coisas que, por exemplo, a gente tem agora deu um branco, mas não tem tanto como em Brasília. Eu acredito que em Brasília tem mais regalias, em Brasília a gente vê que é diferente do deputado estadual, mas eu posso chegar lá e a gente pode ver o que é que pode a gente trabalhar junto com todos os parlamentares do estado para o que é que possa ser diminuir e levar o que for diminuído, levar para as ações, para as cidades do nosso Pernambuco. Embora que a pergunta não foi exatamente uma comparação com Brasília, mas deixa eu colocar um ponto específico. Servidores, assessores, por exemplo. Hoje é difícil, muitas vezes a população se surpreende com o número e com alguns assessores que vez por outra, são mostrados pela imprensa que não prestam serviços de fato a esses parlamentares.
Daria para assumir um compromisso aqui, por exemplo, de que a senhora prestaria conta, por exemplo, desses servidores, de quais seriam eles, caso a senhora venha a ser eleita? Certo, a gente pode chegar lá ver o que é que nós temos de servidores, quantos servidores nós vamos ter, quais a necessidade. Agora, se tiver servidores que não têm necessidade para o gabinete, a gente não tem por que ter. Não é? Se tiver servidor que recebe mais do que o que deva receber de fato, a gente não tem como ter. Então, a gente tem que estudar junto com toda a casa, não é? Todos os deputados estaduais e o que pode fazer para diminuir. Você está acompanhando através do Santa Cruz Online a entrevista com a candidata a deputada estadual, Alessandra Vieira. Essa é a segunda, inclusive, entrevista que nós estamos tendo na cobertura das eleições de 2018. Ontem não, na sexta-feira nós tivemos aqui a presença do candidato Cleiton Barbosa. Amanhã será a vez do candidato Thales Maia. E na quinta-feira nós vamos ter aqui a presença do candidato a governador Júlio Lócio. Seguindo, inclusive, teremos outros conteúdos, outras entrevistas nos próximos dias, nas próximas semanas, e priorizando nessa rodada com os candidatos a deputados estaduais, aqueles candidatos que têm atuação política no polo de confecções de Pernambuco. Uma pergunta aqui do Marconi Gonçalves, também acompanhando através do nosso portal. Quais são as suas principais propostas para Santa Cruz? Para Santa Cruz e para o Estado. Marconi Gonçalves. Acho que ele quer saber mais especificamente para Santa Cruz. Para Santa Cruz. Boa noite, Marconi. Uma das propostas que nós temos é lutar pelo IFPE, Instituto Federal Pernambucano, que a gente possa trazer vários cursos técnicos para o polo de confecções direcionado a Santa Cruz Capibaribe, que faz parte do polo. Então, é uma luta que eu vou ter lá e cobrar do governo federal, dos deputados, que a gente possa conseguir esse FPE, de fato, aqui para Santa Cruz, que possa levar os cursos para todas as cidades vizinhas daqui da região. Há uma questão, deputada, que eu vou acrescentar na pergunta do Marconi, voltada para Santa Cruz e para esta região também extensiva, que é a questão de abastecimento de água. Nossa cidade, especificamente, nunca saiu do colapso. Nós nunca saímos do rodízio. O rodízio aqui é uma coisa permanente que atravessa décadas. Acredito que as pessoas não têm nenhuma lembrança de água nas torneiras todos os dias durante um mês, o que acontece em outras regiões. Como fazer para que isso seja resolvido? O governo do Estado já anunciou algumas medidas, mas, na prática, como efeito prático, parece que a população não vê essa água chegar. A gente tem que aguardar, tem aí o Pirangi, não é, e o Alto Capibaribe, então, se tem esses dois, vamos aguardar, Neia, se realmente, de fato, vai chegar, e se não chegar, a gente vê qual a solução, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode ir atrás para que tenha, de fato, algo em Santa Cruz do Capibaribe e região. Às vezes, a gente sofre até com a confecção, né? Quantas confecções que dependem da água, como as lavanderias, e sofre por não conseguir ter o abastecimento de água necessário para que lave o jeans, para que lave toda a sua roupa que dependa da água, né? Então, a gente tem que aguardar, ver o que é que vai dar com o Pirangi, com o Alto Capibaribe, e se não chegar, a gente tem que correr atrás. Deixa eu voltar um pouco para as questões de articulações políticas. O seu candidato no Estado é o senador, o candidato Armando Monteiro. No entanto, ele era adversário político do seu grupo, e pouco tempo antes, seu grupo dizia, várias pessoas do seu grupo político, que esse apoio, essa aliança, ela não seria possível devido às diferenças políticas. Como é que isso mudou? Por que é que isso foi resolvido assim? Ney, nesse ponto a gente tem que pensar Pernambuco, não é? A gente tem que agora pensar o Pernambuco, pensar na mudança, pensar o que pode melhorar para Pernambuco. Santa Cruz a gente tem que deixar de lado um pouquinho essa questão partidária para eleições municipais. As eleições municipais a gente realmente tem essa dificuldade. Então, como o Edson falou uma vez aqui, não sobe em palanque de Zé, não sobe em palanque de A ou de B. A gente tem o nosso palanque, e o nosso palanque hoje tem Armando Monteiro como governador do Estado. Mas como é que vai ficar, candidato, à cabeça do eleitor? Por exemplo, as fotos que são registradas de que, em um momento, o Armando Monteiro aparece com a candidata Alessandra, com seu esposo Edson Vieira,
No mesmo momento, ou em pouco tempo depois, ele aparece numa foto com José Augusto Maia, que é o seu principal adversário do seu grupo político, e até mesmo com um dos seus opositores, que é o filho dele, o Thales Maia. Como fica a cabeça do eleitor ao ver imagens como essa? Eu digo ao eleitor de Santa Cruz que veja o futuro de Pernambuco, veja o futuro da nossa cidade. Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, quando o Jarbas foi candidato, que os dois lados apoiou Jarbas, né? E os dois ganharam. Santa Cruz ganhou, Pernambuco ganhou. Então, a gente tem que olhar esse lado, independente de Zé apoiar Armando, de Edson apoiar Armando, a gente não está num palanque só, cada um tem o seu palanque e a gente está lutando para que Santa Cruz ganhe, para que Pernambuco ganhe, com a vitória de Armando Monteiro. E no caso das conquistas, só insistindo mais um pouquinho, como é que as pessoas vão saber de onde partiram esses pedidos, de quem vai ser o mérito afinal? Eu acredito que cada um vai ter o seu pedido, né? Se eu vou pedir alguma coisa, se a gente vai lutar por alguma coisa e consegue trazer para Santa Cruz, vai estar carimbado que foi a Alessandra que conseguiu. Então, se Thales chegar lá e conseguir alguma coisa, vai estar carimbado que foi ele que conseguiu. Eu acho que tem como diferenciar, porque se eu vou atrás de um campus da UPE, por exemplo, para o estado para Santa Cruz de Capibaribe, que possa agregar toda a região, então vai estar carimbado que foi eu que cobrei, que foi uma luta minha. A gente tem como trabalhar isso e mostrar a toda a população que foi luta de Alessandra ou que foi luta de A ou de B. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta para a página do Santa Cruz Online através do nosso portal no Facebook. Acesse a nossa fanpage, deixe lá o seu recado, faça a sua pergunta. A nossa equipe de redação vai estar direcionando aqui para o estúdio para que a gente repasse essa pergunta à candidata Alessandra Vieira. Candidata, uma pergunta minha agora, não é do ouvinte. Trazendo um pouco do que é habitual na Assembleia Legislativa. Em 2017, em outubro de 2017, o pastor Cleiton Colles, que é deputado, levou um tema polêmico para o plenário. Ele propôs ali, através de um requerimento, que fosse pedido ao ministro da Educação, na época, que era o Mendonça Filho, que retirasse da grade curricular pautas que tivessem expressões relacionadas à ideologia de gênero, que é um tema bastante polêmico. Isso dividiu opiniões no Estado, inclusive ali nas bancadas na Assembleia Legislativa. Em pautas como essa, temas como esse, qual vai ser o direcionamento de Alessandra Vieira, caso a senhora seja eleita? Se tiver temas polêmicos como esse, eu acredito que a gente tem que ouvir as pessoas, tem que pedir opiniões, tem que ouvir todos os lados, Ney, para a gente poder ver qual o melhor, se é o melhor ir junto, por exemplo, de Cleiton Colles, apoiar Cleiton Colles, ou se ir junto apoiar o Ministério. Mas Aí se a senhora for ouvir as pessoas, candidata, e as pessoas estiverem divididas, porque nesse caso especificamente da ideologia de gênero, principalmente para as crianças, há uma população realmente dividida. Vai ter pessoas que a senhora vai ouvir que vai estar a favor, outras vão estar contra. Esse daí foi bem polêmico, Ney. Até hoje, eu acredito que hoje é muito difícil você chegar para discutir esse tema, porque eu acredito que ainda 70% da população não aceita. Então, até que venha entender, até que venha chegar ao que o Ministério quer, é bem complicado, é tempo para que as pessoas se acostumem com a ideia. Então, e qual o seu posicionamento? O meu posicionamento, eu tenho que ir nas famílias tradicionais, né? Hoje a gente sabe que as famílias não aceitam, então eu iria com esse posicionamento, até porque a gente tem que primeiro passar um bom tempo estudando isso, um bom tempo para que as pessoas aceitem de fato como eles querem, né? Mas hoje eu iria contra. Uma pergunta da Brina Lima, acho que é isso. Se não for, o nosso redator lá em cima, que é o Elivaldo Araújo, que está selecionando as perguntas, manda aqui para mim corrigindo, se for Bruna. Mas aqui está a Brina Lima. Ela pergunta o seguinte: como você se sente em ser candidata e lutar pela representatividade das mulheres na Assembleia Legislativa? Hoje nós somos 51% do país, não é, de mulheres. Nós temos 52% de eleitores mulheres e nós só temos 10% de cargos eletivos mulheres.
E aí é onde a gente vê que as mulheres precisam ocupar os espaços dela, as mulheres precisam lutar mais pelos direitos e entrar na política, porque eu acredito que se tivesse mais mulheres na política, as coisas estavam bem diferentes. Nele. Quantas deputadas tem hoje, a senhora sabe? Eu estou perguntando porque eu realmente não sei. Não Nós temos... Era 6, né? Mas Terezinha, que estava... E voltou, agora não está mais, é 5, né? Eu não sei, eu estou perguntando porque, Hoje, de fato, eu não tenho essa informação. O nosso colega de imprensa, Rui Siqueira, lá de Jataúba, ele pergunta o seguinte: qual a perspectiva em relação a Jataúba, onde deputados que foram votados não retribuíram os votos, nem as emendas e nem com obras? Quais as suas propostas para Jataúba? Pergunta do Rui Siqueira, lá de Jataúba. Jataúba é uma das cidades que as pessoas estão realmente um pouco revoltadas, né, com os parlamentares que vai em Jataúba de 4 em 4 anos. Vem em Santa Cruz de 4 em 4 anos, vai em Toritama de 4 em 4 anos e só volta para pedir o voto novamente. A Alessandra, quando chegar lá, vai ser uma deputada que vai estar sempre em comunhão com o povo, estar sempre junto, para que a gente possa junto construir um mandato, para que a gente possa junto ver quais são os desafios de Jataúba, por exemplo, para ir buscar as soluções. Eu não vou deixar, não vou estar em Jataúba só agora e passar 4 anos sem levar nada para Jataúba, sem ir cobrar nada em Brasília que possa ir para Jataúba. Eu vou bater na porta dos deputados federais que levou o voto de Jataúba, eu vou bater na porta dos deputados estaduais que levou o voto de Jataúba, para que Jataúba cresça com qualidade de vida para toda a população de lá. Agora, reforçando um pouco a pergunta do Rui Siqueira, acho que ele quer saber exatamente o quê? Porque o deputado estadual também tem suas emendas, embora que menores, e o seu direcionamento, inclusive através de requerimentos que podem ser articulados junto ao governo do Estado. É justamente isso, é conversando com as pessoas de Jataúba para ver qual a necessidade de Jataúba, o que é que a gente pode direcionar alguma emenda para Jataúba, se é calçamento, se é ambulância, se é verba para a saúde ou se é em busca de qualquer outra coisa que tem que ser em Brasília, a gente vai atrás também. Então, a gente tem que primeiro conversar com as pessoas de cada cidade para ver quais são os desafios daquela cidade para buscar as soluções. Candidata, como é que está a campanha política em Brejo da Madre de Deus? Pergunto isso porque recentemente havia uma expectativa também de rompimento no grupo político, que a senhora tem o apoio, o que não aconteceu, já que o prefeito Hilário e o secretário, doutor Edson, o ex-prefeito, estão juntos. Como tem sido o reflexo disso? Graças a Deus, Ney, como você falou, no início estava com essa questão, mas a gente chegou no denominador comum. Agradeço a doutor Edson, agradeço a Hilário e a todo o grupo de Brejo da Madre de Deus que abraçou a candidatura de Alessandra, que está apoiando, e eu tenho certeza que eles não vão se arrepender em votar em Alessandra Vieira. Continuando com as perguntas que estão sendo enviadas pelos internautas, Elaine Lima. Ela pergunta o seguinte: qual o seu ponto de vista, candidata, em relação à melhoria da rodoviária de Santa Cruz? Há bem pouco tempo veio algumas pessoas, um técnico do Instituto, né, tirou foto, foi em algum outro terreno para dizer que ia transferir a rodoviária, que eu acredito, Ney, que a rodoviária não tem mais condições de ficar ali realmente. A rodoviária tem que ir para a PE, ali para próximo realmente do Moda Center, é o lugar específico, o lugar certo para a rodoviária. E até agora a gente não obteve resposta da visita técnica que veio aqui. Então, chegando lá, vai ser uma das minhas lutas, tentar tirar realmente a rodoviária daquele lugar e colocar no lugar certo. Outra pergunta. Caleb Sivonaldo Pereira. Ele pergunta o seguinte: queria saber se a senhora tem alguma proposta em relação a ser colocado um campus universitário federal, pois muitos estudantes pagam carros para estudar na UFPE, em Caruaru. A gente tem até nas minhas propostas o campo da UPE, para Santa Cruz do Capibaribe, que vai acolher toda a região aqui nossa, né? Seja Jataúba, Taquaritinga, Toritama, Brejo, que nós temos aqui São Domingo, que já é mais do que uma cidade pequena, né? Em média de 27 mil habitantes.
e toda a região aqui. Então, uma das minhas lutas, uma das minhas cobranças vai ser o campus da UPE para Santa Cruz do Capibaribe. Candidata, deixa eu tratar sobre um tema, incrivelmente ninguém perguntou sobre isso ainda, mas é um tema muito atual, a questão da segurança pública. Embora, no último ano, a Secretaria de Defesa Social tenha divulgado redução aí na casa dos 20% em todos os índices. Mas o que pode ser feito no Parlamento, na Câmara dos Deputados, para combater a insegurança que prejudicou tanto o Estado de Pernambuco e ainda vem prejudicando? Ney, até eu sempre falo com o menino, eu me preocupo muito com o polo. Quando fala em segurança, a gente pensa no polo, no todo, não é? Porque a gente tem um grande exemplo em Fazenda Nova, né, que é uma vez por ano, e a gente vê toda aquela estrutura de segurança. Você lembra que passa na BR tem segurança, vai para a PE, quando vai para a Fazenda Nova tem segurança, tem todo aquele cuidado, não é, com Fazenda Nova. E a gente tem toda semana aqui. Toda semana a gente recebe em média de 60 a 100 mil pessoas aqui no polo de confecções. E por que não a gente não ter uma estrutura de segurança? Então, por que a gente não ter um carro da rodoviária nos trevos que traz para Caruaru, Toritama e Santa Cruz? A gente não tem essa segurança que é necessário para o polo de confecções, que o polo de confecções merece, que todos os compradores que vêm de fora merecem uma segurança. Então, a gente pode lutar para que possa fazer um programa de segurança para todo o polo de confecções, seja Caruaru, Toritama, Santa Cruz, que nesses dias de feira, principalmente naquelas feiras maiores, que maio e junho, novembro e dezembro, a gente ter uma estrutura boa de segurança, uma estrutura que realmente as pessoas venham sem medo para Santa Cruz, para Toritama e Caruaru, nessas feiras maiores. E também, o ano todo, a gente tem que ter a segurança o ano todo, né? Mas que tenha mais olhar nesses dias de feira maiores. Então, a gente tem como lutar e cobrar por isso para o polo de confecções. Deixa eu tentar entender uma questão. Se a senhora for eleita, a senhora vai ter não só um aliado, mas o seu esposo, prefeito de um município. Como é que vai ficar essa relação diplomática, eu me refiro? O que é que há planejado para isso, em relação ao direcionamento daquilo que ocorrer na Assembleia Legislativa para Santa Cruz, sendo canalizado através de uma prefeitura tão próxima? Você não entendi, Ney. Você pode repetir? Eu me refiro ao planejamento, não só a questão das emendas, mas ao planejamento de fato. Como vai ser isso? A senhora parlamentar, o seu marido prefeito, o que é que vocês têm planejado para atender a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, tendo essa relação aí tão próxima? E também eu já estendo a pergunta, não ficaria também os outros municípios desabastecidos de atenção por conta dessa relação? De jeito nenhum, Ney. Até porque quem vai me eleger são todo Pernambuco, né? Todas as cidades que a gente tem apoio, seja Taquaritinga, Toritama, Vertentes, Jataúba, Brejo e tantas outras cidades que a gente está junto, eu vou dar prioridade a todas as cidades e não ter só uma. Todas as cidades vai ser prioridade minha. A gente vai dividir, como eu falei agora há pouco, conversar com cada cidade, com cada prefeito, com os vereadores, com as lideranças de cada cidade, para que a gente possa buscar as soluções juntas, seja em Pernambuco, seja em Brasília. Continuando com as perguntas, né, a entrevista bastante interativa com você que está acompanhando a gente através da nossa página. Anderson Silva pergunta o seguinte: qual o projeto da candidata em relação à saúde de Santa Cruz? Temos uma UPA com status de hospital, que abrange toda a região, enquanto o hospital municipal está praticamente fechado. Ele coloca dessa forma. A pergunta é do Anderson Silva. Boa noite, Anderson. Eu acredito que você faz algum tempo que andou no hospital municipal, mas o hospital municipal ele funciona diferente. Ele hoje faz cirurgias toda sexta-feira, cirurgia na terça-feira, e todos os dias temos leitos ocupados por doentes. O doente vai para a UPA na emergência, né, e a UPA transfere para o hospital quando é necessário, ou transfere para outras cidades. Mas o hospital municipal funciona diariamente, do mesmo jeito, 24 horas.
A UPA, Ney, a gente tem... Edson, eu digo que Edson é desafiador, né? Ele não deixa nada que pare a UPA, porque a gente tem 2 anos de UPA, né? A UPA foi entregue em agosto de 2016 e até hoje nenhum dia faltou médico na UPA, nenhum dia faltou medicamento na UPA. A UPA é todos os gastos da UPA é do município de Santa Cruz. Até hoje não chegou nenhuma verba, nem do governo federal, nem do governo estadual, que já era para estar chegando. Então, a UPA até hoje é mantida pelo o dinheiro azul, verde e branco, como o Edson fala. Não é, a gente não tem nenhum suporte de governo estadual, nem do governo federal. Mas a UPA atende realmente uma região, Anderson. A UPA é tipo realmente um hospital regional. O custo da UPA hoje é 800 mil, em média de 800 a 900 mil por mês, e é mantido pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Você que está acompanhando a gente através do Santa Cruz Online, pode mandar suas perguntas. Essa é a cobertura das eleições de 2018. Nós estamos na segunda entrevista de uma série, de uma rodada que vamos ter com os candidatos que têm representatividade aqui no Polo de Confecções. Cumprimentar o pessoal que está acompanhando a gente aqui nos bastidores e lembrar que, diferente do debate, vocês podem gesticular à vontade, pode se expressar aí, que não há problema nenhum, não. Estão tudo meio sério. Deixa eu continuar aqui as perguntas, daqui a pouco a gente traz algumas outras pautas. Um comentário de Amanda Tavares: acredito na força de Alessandra, uma mulher muito competente e dedicada no que faz, vai nos representar. Deixa eu pegar a deixa da Amanda aqui e tratar em relação ao tema das propostas exatamente para as mulheres. Eu acredito que a senhora pode ter alguns êxitos, né, na sua corrida, né, pela Assembleia Legislativa, pelo fato, inclusive, de ser mulher. Por outro lado, algumas rejeições também, né? Isso é uma situação controversa que acontece no Brasil. Mas, efetivamente, chegando a um cargo de deputado estadual, para esse grupo, né, esse grupo de pessoas, para as mulheres de fato, o que é que a senhora vai poder fazer? Ney, nós temos o Centro de Deixa eu acrescentar um pouquinho, desculpa, Alessandra, até porque essa pergunta, eu lembrei aqui, já foi feita por um ouvinte, tratando em relação à questão da violência para as mulheres, que é uma questão, inclusive, que no Estado atualmente tem sido também muito abordada, muito combatida. Santa Cruz do Capibaribe, vez por outra, não tem um auxílio específico nesse caso. Seu marido, inclusive, é prefeito há quase 6 anos e tem responsabilidade nisso. O que pode ser melhorado a partir de agora? Nós temos a Coordenadoria da Mulher, Ney, que acolhe todas as mulheres que são violentadas. Nós temos o acolhimento, nós temos o acompanhamento dessas mulheres, e dali a gente criou o Sistema de Informação da Mulher, o SIM, que inclusive foi premiado na Assembleia Legislativa como prêmio Prefeitura Amiga da Mulher, né? E esse sistema ele está sendo referência no Estado. Algumas cidades já veio a Santa Cruz ver como funciona, e é uma das minhas propostas levar para todo o Estado, para que todas as cidades tenham esse sistema. Quando uma mulher que é violentada chega na UPA, a saúde tem uma plataforma que vai colocar os dados da mulher, e de imediato, tanto a delegacia, como o CRAS, como o CREAS, como a própria coordenadoria, como os PSF vai receber. Na hora que essa mulher chega, já recebe de imediato que tem mais uma mulher violentada em Santa Cruz do Capibaribe. E aí vai ficar lá os dados dela, tanto para o acolhimento na coordenadoria, o acolhimento no CREAS, o acolhimento no CRAS, como para dados. Então, esse sistema é bem importante, bem interessante, Ney. Se você tiver curiosidade, pode até ir em algum desses lugares, delegacia, promotoria, saúde, assistência e os serviços públicos da saúde e da assistência. Deixa eu mudar um pouquinho a pauta. Voltando agora, a gente está trazendo pautas mais administrativas e outras mais políticas, mas em relação às articulações e aos apoios. Na esfera federal, aqui em Pernambuco, há o ex-presidente Lula, que tem aí mais de 80% de popularidade. Eu não posso dizer mais de intenção de voto, porque não é mais candidato.
No seu grupo político, e aí eu falo do seu grupo político no Estado, os ex-ministros Mendonça Filho, o ex-ministro Bruno Araújo, o próprio Armando Monteiro, têm sido muito bombardeados, sendo rotulados, taxados ali de figuras que compõem a base do presidente Michel Temer. Nesse cenário, a senhora não tem nenhum constrangimento em manter o seu apoio federal ao Geraldo Alckmin para a presidência da República? Não, Ney, não tem nenhum constrangimento, até porque eu não votei em Temer. Eu não votei em Temer. Os dois ministros que você falou, Bruno e Mendonça, de 2 anos e meio para cá, esses dois ministros trouxeram algo para Santa Cruz. Vou citar Bruno. Bruno, agora há pouco, entregou ambulância para o Hospital Municipal. A gente está construindo 500 casas, que vai abrigar 500 famílias que está aí no aluguel. 500 famílias que, às vezes, chega o dia do aluguel e vai pensar se paga o aluguel ou se compra a comida. Então, 500 famílias que dá, em média, de 2.000 pessoas. Não é? Bruno Araújo trouxe 10 milhões de asfalto, 45 ruas que está sendo aí, já foi iniciado, algumas ruas já estão asfaltadas, então 45 ruas e avenidas da cidade de Santa Cruz. Bruno Araújo trouxe a emenda que vai construir, que foi um pedido meu, um sonho que vai ser realizado, que é o Centro de Reabilitação para crianças com microcefalia, que não atende só a criança com microcefalia, atende hoje todas as crianças que têm qualquer deficiência, né? Hoje nós temos o núcleo que foi implantado quando eu estava como secretária de assistência, junto com o secretário de saúde, Breno, foi um pedido nosso, e aí o prefeito acolheu o núcleo de assistência à criança com microcefalia, que hoje também não atende só a criança com microcefalia, que nós temos fisioterapeuta, neuropediatra, terapia ocupacional, psicólogo, e tantos outros profissionais para atender essas crianças. E uma das verbas que Bruno conseguiu também foi a construção desse centro de reabilitação, que vai melhorar ainda mais a vida dessas crianças. Só registrar aqui, não vai dar tempo, a gente está quase chegando aqui ao finalzinho da entrevista, mas a pergunta do Sopão do Gás, de Brejo, aproveitou para fazer a propaganda dele aqui. Ele queria saber qual a sua principal prioridade para Brejo da Madre de Deus, acho que já falamos bastante em relação a Brejo, se a senhora quiser pode acrescentar mais algo no final. Júnior Galdino, ele tem uma pergunta aqui já mais, com uma característica mais política. Ele pergunta o seguinte: queria saber da candidata como é entrar na casa das pessoas, do povo, ao lado do prefeito Edson Vieira, que aí, segundo o internauta, o prefeito é bastante rejeitado na cidade. Ney, tranquilo, a gente está entrando de cabeça erguida em cada casa que eu chego, nós somos acolhidos. Graças a Deus, até agora, Ney, e estou andando muito aqui dentro de Santa Cruz, andando muito em todo o estado. E onde a gente chega, nós somos bem acolhidos. Principalmente nas cidades que eu chego, que Edson foi votado, é muito mais acolhido. Então, isso mostra que Edson tem credibilidade, que Edson tem confiança do povo, e não é se ele não tivesse essa credibilidade, essa confiança, ele não estava aí no seu segundo mandato de prefeito, um dos melhores prefeitos da região. A última pergunta dos nossos internautas, não há mais tempo para outras. Joedson Araújo, o Moda Center é pouco divulgado pelo governo do estado. O que você faria para o Moda Center ser mais divulgado? Tem aí, Ney, a gente tem a Rota da Moda, não é? É um projeto novo que hoje só tem 3 cidades. A primeira reunião do Rota da Moda eu fiz parte, estava só Riacho das Almas, Toritama e Santa Cruz. A primeira reunião. E essa Rota da Moda ela pode abranger todo o polo de confecções para que a gente possa trabalhar o polo, para que o polo possa render muito mais. Não é? A gente também tem a questão de apoiar todos esses eventos que tem da moda, né? Nós temos aqui em Santa Cruz, nós temos em Toritama e nós temos em Caruaru. Então, chegando lá, a gente vai dar todo esse apoio junto com todas as entidades que fazem parte do polo de confecções, fortalecendo cada vez mais o polo. Você que nos acompanha pelo Santa Cruz Online, a gente já começa a agradecer pela sua participação, pela sua audiência através da nossa página. Compartilhe a página do Santa Cruz Online e faça com que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nas eleições de 2018, nós teremos ainda uma ampla cobertura, inclusive com novidades que serão divulgadas nos próximos dias.
Candidata Alessandra, muito obrigado pela presença aqui. Inclusive, eu comentei que foi a primeira vez que eu lhe entrevistei, acho que nem como secretária isso aconteceu. Muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui até os estúdios. Eu lhe deixo agora com alguns minutos para que a senhora fique à vontade e expresse a sua mensagem à população que nos acompanha fortemente nesse momento. Ney, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, né, de expressar, de falar um pouco com todos os internautas, não só de Santa Cruz, mas todo o estado de Pernambuco, e posso dizer até todo o país. Né? Eu acredito que tem pessoas também que estão nos assistindo, que é fora do estado de Pernambuco, mas que vem para Pernambuco, que vem para Santa Cruz e que vem para o polo de confecções comprar mercadoria para vender lá fora do estado. E quero agradecer a cada um de vocês que passou essa hora junto com a gente, conversando e vendo o que é que a gente pode fazer, vendo o que é que a gente pode trabalhar junto, construir um mandato sólido, com propostas e sempre conversando com as pessoas, para que a gente possa ver quais são os desafios e buscar as soluções. Então, agradeço a cada uma família, a cada homem e cada mulher que, nesse momento, está nos ouvindo na sua casa, escutando e assistindo pela live. Então, agradecer a cada um e dizer que estou candidata a deputada estadual com o número 45555. Estou pronta para qualquer visita, qualquer pessoa que queira conversar comigo e tirar qualquer dúvida, é só chamar no zap da campanha 819710 45555. A você, então, nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Compartilhe a nossa página, compartilhe esse vídeo também e faça com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da cobertura das eleições de 2018. Assista também às demais entrevistas com candidatos a deputados estaduais com representatividade em Santa Cruz do Capibaribe e no Polo das Confecções. Nosso muito obrigado, eu fico por aqui, eu sou Ney Lima, direto dos estúdios do Santa Cruz Online.